cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Nós estamos aqui para mais um episódio do Voz 470, o podcast da escola Nossa Senhora de Fátima. Hoje vamos falar sobre fotografia. Para conversar sobre esse assunto, temos conosco a professora Adrize. Tudo bom, professora? Tudo bem. Para entrevistá-la, temos conosco a Emanuele. Tudo bem, Emanuele? Tudo. O Christopher. Tudo bom, Christopher? Tudo. E o Igor. Tudo certinho, Igor? Sim. Inscreva-se no nosso canal. Estamos no Spotify, Google Podcast e YouTube. Deixe o seu like. E a cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Bom já tá no mapa. O que é fotografia? Fotografia de forma técnica é escrever com luz. É a escrita com a luz. Então, para se ter fotografia, a gente tem que ter alguma fonte de luz, né? E um material fotossensível, que no caso os mais acessíveis hoje, são os aparelhos celulares. Quais são os melhores lugares para se tirar uma foto? Os melhores lugares que se tem para tirar foto são os lugares onde a iluminação ela é boa, né? E o que é uma iluminação boa? Onde a gente percebe, a gente consegue entender aonde a luz está incidindo, né? A gente se coloca frente à luz, ou se a foto é de paisagem, que a gente tenha uma visão geral do todo antes de fotografar, né? Porque o enquadramento é tão importante quanto a escolha do lugar, e a gente escolher o que vai e o que fica na fotografia, né? Fotografia é um ato de escolhas e renúncias. A gente escolhe o que enquadra e o que a gente não enquadra também é uma escolha. Então, todo esse contexto de fotografia, da luz, do enquadramento, né, entre outros fatores, né, mas falando do celular, é o que define uma boa fotografia. O que a fotografia pode expressar? Tudo. Todos os sentimentos, assim como a arte, né, que está aí à nossa disposição para a gente se expressar, a fotografia também tem esse lugar, né, de que a gente pode depositar todas as nossas emoções, nossos sentimentos. A gente precisa olhar a fotografia para além do selfie, para além daquele registro de mim mesma e de registros mais cotidianos, porque a gente consegue trazer muito dos nossos sentimentos, do que a gente percebe do mundo, né, através da fotografia e não de uma forma tão óbvia, né? Então, até isso é um trabalho que eu faço um trabalho desde da graduação, mestrado e doutorado, em que eu analiso em sala de aula as fotos com os alunos, né, e o processo de produção deles. E propor fotos para além do óbvio, né? Se a gente está falando de alegria, não precisa estar uma pessoa ali sorrindo. A gente pode fotografar a alegria numa natureza. A gente pode fotografar a tristeza também numa natureza, né? Então, a gente pode fotografar tudo e todos os sentimentos. Quais dicas tu recomendaria para quem quer tirar fotos? As dicas que eu recomendaria se tu vai fotografar pessoas, que a câmera esteja no ângulo de visão dos olhos da pessoa que está fotografando. Porque aí tu tem uma foto que tu não tá nem alongando, nem achatando a pessoa. Se tu tá fotografando paisagens, dependendo da tua intenção, tu consegue transformar algo pequeno, né, em algo maior. Então, tudo depende, mas a questão do ângulo é importante. Tudo que a gente fotografa no nosso ângulo de visão, se a gente está de pé e fotografa com a câmera perto do nosso rosto, a gente está trazendo o espectador, ou seja, quem vai ver a fotografia, pro nosso ângulo de visão. Agora, se a gente for fotografar uma criança, por exemplo, é importante que a gente fique no mesmo ângulo de visão que ela. Então, por isso que eu venho, né, da fotografia de eventos também. Então, fotografar crianças, a gente precisa se ajoelhar, se agachar, ter mais mobilidade com o corpo, para que a gente também se comunique, né?
E como eu sempre falo, a fotografia ela é comunicação. E a gente se comunica se olhando. Então é importante que esse ângulo de visão ele seja conservado. O que você acha de mudar o rosto usando os filtros? Acho que é uma questão que tá na moda, todo mundo tá usando filtro. É meio raro hoje tu ver uma fotografia sem filtro, né? As pessoas elas estão se querendo mostrar uma imagem que muitas vezes não é aquele rosto real, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado para saber diferenciar o que é a gente e o que é a gente na internet. Porque às vezes a gente pode se perder nisso, né? A gente mascara muitas coisas, inclusive essas máscaras, que filtros são máscaras, né, que a gente coloca. Essas máscaras, elas podem também interferir na nossa personalidade, né? Então, eu acho que tudo usado com um determinado cuidado e sem ultrapassar a nossa personalidade, sem ferir, né, as nossas verdades, é ok, né? Qual a diferença entre a luz do sol e a artificial da lâmpada? A luz do sol, ela tem várias nuances, né? A gente tem vários momentos para fotografar. Tem uma determinada hora que se chama Golden Hour, que é a hora do nascer do sol e a hora do pôr do sol. Geralmente os fotógrafos eles gostam bastante dessa luz, porque é uma luz mais dourada. E conforme o sol vai fazendo, né, o seu movimento, ele vai trazendo outras cores. E vai depender muito de como está o dia. Um dia cinza vai trazer, né, outra tonalidade. A luz do meio-dia, que é aquela luz bem a pino, que está bem acima da cabeça das pessoas, é uma luz que eu costumo dizer que ela é perigosa se tu não sabe dominar o equipamento. Porque o que está acima projeta sombra, né? Então, se a gente tem uma luz muito acima da gente, geralmente ela vai projetar sombras embaixo do nariz, né? Embaixo do queixo, que é a sombra da boca. Então, é uma luz que deixa marcado muito. Então, para quem quer evitar ficar com um aspecto um pouco mais distorcido da realidade, eu sempre digo para evitar a luz do sol, que é uma luz bem pontual, a luz do meio-dia, que é uma luz bem pontual, e botar uma luz, uma fonte de luz de baixo para cima, que também gera sombras, né? E a luz artificial, a gente tem mais controle dela. Se a gente está aqui nessa sala e estamos com essa lâmpada, né, e a gente só tem ela, a gente sabe que essa luz a gente pode fotografar da hora que a gente chegou até a hora que a gente vai embora, né? Então, da 1h30 até as 5h30, que não vai ter alteração de luz, porque a luz é a mesma. E a gente tem todo um fechamento aqui. Então, a luz artificial a gente controla melhor e a luz do sol a gente depende, né? Do ciclo que o sol faz. Como as fotografias podem nos beneficiar? Não, a gente pode tirar proveito de tudo que é da arte, né? Então, as fotografias, elas podem nos beneficiar de tudo que é forma, né? Falando de presente, de passado e de futuro. Eu conheço pessoas da minha família que não estão mais vivas por causa dos registros fotográficos. Então, a fotografia, ela é um lugar da memória, né? A gente tem hoje em dia, né, muito mais acesso do que a gente tinha antigamente. Então, se a gente for parar para pensar, uma criança que nasce hoje, ela já nasce com um ensaio fotográfico. Ela já tem aquele registro que marca os primeiros dias dela de infância. E toda a vida dela ela vai registrar. Ela vai registrar e ser registrada, né? Então, acho que para além da memória, a gente também deixar, né, a nossa marca no mundo, que é contar a história do hoje para as próximas gerações. E cada vez é mais acessível isso, porque antigamente era só pintando. Depois tu tinha que ir num cara que tirava fotos, porque havia pouquíssimas possibilidades de tirar foto, era muito caro e tu tinha que ficar parado por 10 minutos até sair a foto. Aí depois as câmeras começaram a ficar mais baratas e tu podia revelar as fotos, né? Tu tinha que mandar revelar. Hoje em dia com o celular, Sim. tira na hora. Fala, Manu. Fala. Até porque os equipamentos bem antigos eram bem sensíveis. E o custo também, né? A gente tem registros que a questão do retrato de família, ela é histórica, né? Todo mundo quer ter a sua memória preservada. Então, quando não se tinha essa fusão do digital, né? Que hoje a fotografia ela entrou 100% digital, era analógico e tinha toda a questão da sensibilidade do material.
Então, por exemplo, uma família se reunia para fazer uma fotografia, eles tinham que ficar um certo tempo parados para que o sensor captasse a luz e se a pessoa se mexesse, a foto saía tremida. Hoje a gente tem nos equipamentos, né? Todos os equipamentos, qualquer celular vem com estabilizador de imagem, né? Os que estão saindo agora. Então a gente tem esse avanço da tecnologia que nos beneficiou muito, assim. E pensando também na parte dos filmes, antes a gente tinha limite de poses, né? Um filme fotográfico se falava 36 poses, 24, né? 24. Então, por exemplo, se tu tinha que registrar um evento, porque a fotografia ela não era acessível, assim, para fazer uma selfie, né? A selfie hoje a gente tem porque a gente pode apagar a qualquer momento. Agora, a fotografia analógica, que é a anterior da fotografia digital, tu comprava um filme, e aí, dando exemplo assim de uma festa, né, de família, tu tinha só 36 ou 24 possibilidades de fotografar. E além do mais, poderia, né, ter o erro no laboratório que podia queimar, né? Eu tenho históricos de histórias na família que vários filmes foram queimados e se perdeu esse registro, né? Então, isso é um erro no laboratório. As pessoas achavam que era um erro da câmera, ou enfim, até pode ser na hora de puxar o filme, de entrar a luz e vazar pro filme. Mas às vezes era na parte da revelação, que não pode entrar nenhum feixe de luz quando os filmes estão... A luz queima o filme, né? Queima. Porque a foto é sensível à luz, né? Qual a relação entre os filtros de fotos do Instagram e o racismo? Então, a gente já tinha falado sobre os filtros, né? E a questão do filtro e o racismo, ela é bem próxima. Porque os filtros que a gente tem hoje são filtros que afinam, né, os traços. Ele deixa o nosso nariz mais fino, ele afina toda o nosso rosto, ele afina a boca, né? Então, isso, querendo ou não, é uma forma de embranquecer. Fora toda a questão de dar uma suavizada na pele, e isso também suaviza a quantidade de luz. Eu estou falando de alguns filtros específicos, mas a maioria dos filtros são aqueles que, para embelezar, né, são aqueles que mexem na estrutura do rosto. E se a gente está falando de rostos, né, de peles negras, a gente está falando de rostos característicos, né, traços negroides, que nesses filtros não são preservados. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a gente vem nesse processo de tentativa de embranquecimento a todo momento. E, inclusive, né, num uso que a gente não problematiza, que é um uso comum de fotografar, postar, que a gente nem pensa sobre, mas que a gente vai afinando nossos traços e automaticamente postando isso e nos embranquecendo, né? Qual a melhor forma de iluminação para tirar fotos de pessoas negras? Então, quando a gente... Vou dar um exemplo visual para todo mundo entender. Se a gente pegar um objeto e botar uma luz, uma fonte de luz, a parte que está mais próxima da luz vai estar mais clara, né? E a parte que está mais distante da luz vai estar mais escura. Então, nisso a gente entende que existe a zona de luz e a zona de sombra. Se a gente se a gente não quer estourar na zona de sombra, a gente tem que estar mais próxima da zona de luz, né? O contrário para pessoas de pele clara também acontece. Pessoas de pele clara que se colocam muito próximas da fonte de luz, elas ficam muito mais claras e acabam estourando, né, que a gente chama que estoura a foto, estoura a imagem, porque entra muita luz. Mas como hoje a gente tem uma tecnologia muito boa nos aparelhos, principalmente os celulares, o próprio celular ele já faz um cálculo, né, ele já organiza tudo, que a gente consegue ele faz toda uma medição que não precisa a gente fazer isso de forma manual, né, como é nas câmeras profissionais, que a gente tem que selecionar a abertura, onde entra a quantidade de luz, né? A gente seleciona a velocidade, ou seja, quanto tempo o sensor vai estar recebendo a incidência da luz, e o ISO, que é a sensibilidade da luz. No celular é tudo muito automatizado. Então a gente só precisa, enquanto pessoas que somos negras, né, se posicionar perto da luz, né, mas de uma forma que nos favoreça também, né, que a gente não fique na zona de sombras. Como nós podemos mudar essa situação? Eu acho que a gente precisa ter consciência, né? Mais do que nunca a gente pensar que até na fotografia, que é um simples ato, né? Provavelmente vocês já nasceram com uma tecnologia muito mais avançada do que a minha tecnologia e do que a tecnologia que eu estudei. Então, é entender que esses mecanismos, eles existem de tentativa de embranquecimento, né? A gente usar a fotografia ao nosso favor, né?
sempre pensar que a nossa imagem, ela precisa ser, trazer quem a gente é. E não aquilo que esperam que a gente seja, ou algo semelhante a alguém que é famoso, né? Porque também hoje em dia, com a era do Instagram, a gente tem muito essa coisa de relação, né? Os criadores de conteúdo, eles trazem muito essa afinidade com as pessoas querem ser eles, elas querem se aproximar deles. Aí lança um filtro da Virgínia, por exemplo, todo mundo quer usar. Só que esse filtro, ele não dá pra mim. Ele me descaracteriza, né? Ele descaracteriza toda o meu rosto, a minha cor, os meus traços, né? O meu cabelo também, porque ele tem aquele blur, né? Aquela nuance que, além de alisar o rosto, né, da gente, que é uma outra questão que eu também tenho uma reflexão muito forte sobre isso, né? Aonde fica o lugar das rugas e da nossa idade, né, no Instagram, e das nossas marcas de expressão, das nossas marcas de vivências, de experiências, porque tudo passa pelo esse filtro que, né, não deixa um poro aberto, literalmente, né? Então, a gente ter essa consciência que a internet, ela é maravilhosa, a fotografia, ela tá caminhando na mesma proporção, né, de evolução, mas a gente perceber que, né, a gente pode ser resistência também nesses espaços, que a gente pode mostrar nossa cara sem precisar estar se aproximando de uma personalidade, porque a gente jamais vai ser ela, né? Da mesma forma que todo mundo é único, a gente vai ser, eu acho que nossos traços, aquilo que a fotografia realmente mostra é quem a gente é, que a gente possa se olhar, né, e, enfim, ter esse amor pela nossa imagem. E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada, bom já tá no mapa. Agora chegou a hora da gente dar as nossas dicas. Dicas de séries, de filmes. Professora Adrize, qual é a tua dica? Então, tem um filme que ele tem bastante elementos pra gente pensar a arte, a fotografia, a relação com as imagens, que é o Fabuloso Destino, de Amélie Poulain. Nesse filme, ela é uma direção impecável, porque o uso das cores está ali muito a favor de quem estuda arte, né? A gente tem um predomínio de verde e vermelho, que são cores opostas, então chama muito atenção. E fora o roteiro, que é maravilhoso. Então, eu deixaria essa dica para vocês. Tem alguma dica? Alguém mais? Christopher, tem uma dica de série? Sintonia. Mas e Sintonia o quê? É uma série? É um filme? Onde é que a gente pode ver? É uma série na Netflix. E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada, bom já tá no mapa. Bem, pessoal, por hoje vamos ficando por aqui. Um abraço e até a... Próxima. Um abraço e até a... Próxima! Um abraço e até a... Próxima! E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada, bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada, bom já tá no mapa, bom já tá no mapa.